tarde, senhores telespectadores que estamos aqui hoje ao vivo no canal 23 da NET com o programa Show da Tarde e Frente a Frente com Lenice. Damos abertura hoje a nossa entrevistada, quem está frente a frente aqui comigo, é a doutora Renata de Souza. Ela é especialista em Direito do Trabalho pela Escola Superior Magistratura do Trabalho. Gente, a mulher sabe tudo de direito do trabalho. Tudo bem, doutora Renata? Como estamos? Boa tarde, Lenice. Boa tarde, telespectadores do Show da Tarde. É um prazer estar aqui para comentar um pouco sobre a reforma trabalhista, alguns pontos da reforma. Que bom, e é um assunto que ele é bem amplo, gente. Lembrando todos vocês que ela vai explicar os dois lados. Então, vale a pena mesmo vocês ficarem aqui com a gente hoje. Doutora Renata, me diz uma coisa. No seu entendimento, qual é a principal alteração da reforma trabalhista? Então, Lenice, a reforma, a Lei 13.467, está em vigor desde novembro de ano passado, e ela realmente trouxe várias mudanças, seja para o direito material ou processual. Muitas mudanças em pontos bem importantes, como jornada, banco de horas, remuneração, mas, ao meu ver, todas essas mudanças convergem para um ponto específico, que é o poder de negociação entre empregado e empregador. Então, essa flexibilização que a gente fala, essa abertura para que o empregado e o empregador negociem melhor as cláusulas do contrato de trabalho, ao meu ver, é a maior mudança, a mudança mais importante dessa reforma. Série de mudanças, gerando dúvidas para o empregado e o empregador, né? Como você, a doutora, acabou de falar agora. E como era e como ficou essa situação? Teve mudanças em vários aspectos, né? Não sei se está comentando de algum ponto específico. Por exemplo, o banco de horas, que muitos comentam, né? O banco de horas é uma forma de compensação de jornada. Então, esse é um ponto que teve mudança. Como era e como ficou, Renata? O banco de horas antes tinha um prazo de 1 ano para compensação, agora reduziu esse prazo para 6 meses e basta um acordo individual, antes tinha que ser por meio de um acordo coletivo. Então, essa é uma das mudanças, por exemplo. Mas, em compensação, o prazo de horas extras diárias permanece o mesmo, que é 2 horas diárias. Então, tem vários pontos de como era e como ficou. O banco de horas, por exemplo, é um que foi assim. Então, não teve uma reforma geral, teve somente alguns pontos, deixando isso bem claro, gente. Às vezes as pessoas elas ficam nos perguntando e às vezes até entram na justiça para fazer isso, aquilo, porque agora ficou um pouco mais, não vou dizer difícil, mas ficou um pouco mais inacessível assim, para a pessoa chegar e falar, olha, porque muitas pessoas agiam de má fé, doutora, né? A gente tem que ficar, não pode julgar em nenhum dos lados, mas tem muitas pessoas que agiam de má fé, quanto o empregado, quanto o empregador. Hoje em dia, então, teve essa reforma trabalhista para poder ficar para melhor, que a gente já viu. E o que é acordo extrajudicial de rescisão de contrato de trabalho que muitos falam, doutora? Então, o acordo extrajudicial, como o nome fala, é aquele acordo que é feito fora do âmbito da justiça, certo? Antes, se esse acordo fosse firmado entre empregado e empregador, ele não tinha a segurança jurídica que a gente fala. Ele poderia ser levado ao Poder Judiciário para ser discutido. Agora, com a nova lei, o empregado e o empregador podem chegar num acordo de rescisão contratual e levar ao Poder Judiciário apenas para que ele homologue ou não esse acordo. O juiz pode homologar ou não, se entender que, por exemplo, esse acordo visa fraudar direitos trabalhistas. Mas é outra opção. Então, o empregado e o empregador pode negociar, fazer o acordo extrajudicial, cada um com seu advogado, essa é uma exigência, e só levar ao Poder Judiciário para ele ser homologado ou não. Perfeito. E agora, algo que a gente também tem que conversar com o pessoal aí de casa é a respeito das férias, que são muitas as perguntas a respeito disso. Até eu tenho empresa, eu tenho empregados e até as minhas funcionárias eles já sabem que a gente anda tudo dentro da lei. Mas assim, e sobre as férias, doutora, o trabalhador pode escolher se quer aceitar o parcelamento das férias, sim ou não? Sim, Lenice. A novidade da reforma é justamente o parcelamento das férias. Muitos questionam, Renata, e agora as férias como que ficou, não tem mais direito? Não. O direito constitucional às férias permanece. Se o empregado não tiver falta, ele tem direito de 30 dias de férias, certo? O que mudou é que agora ele pode parcelar em até 3 períodos, sendo um de no mínimo 14 dias corridos e os outros de no mínimo 5 dias cada.
E ele é obrigado a aceitar o parcelamento? Não, é um comum acordo. A empresa não pode obrigá-lo a parcelar, mas ele tem essa faculdade de parcelar agora as férias. Lembrando que é o parcelamento de dias de férias, não é o pagamento, né, doutora? É isso? Exatamente, o parcelamento do gozo do período das férias. Então, se caso, é uma dúvida minha, assim como empresária, tá? Se caso a minha funcionária, ela querer férias, eu pago ela um mês todo, mas ela, né, as férias todas, mas ela pode fazer essa escolha, se quer os 14 dias ou se quer os 30 dias corrido, correto? Correto. Ah, perfeito. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, que não conseguiam, às vezes, até entrar num bom acordo, num bom senso com os funcionários. Então, isso é uma mudança que alguns criticaram, mas, ao meu ver, também foi positiva, porque nem todo mundo poderia tirar férias 30 dias corridos, ou porque não tem com quem deixar a criança, ou porque tem uma viagem programada. Se o parcelamento for bom, tanto para o empregado, para o empregador, por que não fazer? Perfeito. E como ficam as demissões no novo... Essa é outra dúvida, porque o pedido de demissão e as formas de dispensa não foram alteradas. O que foi criado foi uma nova modalidade de encerramento de contrato de trabalho, que é por mútuo acordo entre empregado e empregador. Porque antes, se o empregado pedisse demissão, ele não recebia nada. Não é que não recebia, ele recebia as férias vencidas ou proporcionais, mas não conseguia pegar o saldo do FGTS, nem da entrada ao seguro-desemprego. E muitas pessoas faziam a prática do acordo, que era ilegal, que era aquela coisa de o empregador dispensava o empregado e o empregado devolvia para o empregador a multa sobre o saldo do FGTS, que era muito comum, mas sempre foi ilegal. Agora não, tem essa nova modalidade. O empregado e o empregador, eles podem chegar num acordo quanto ao encerramento do contrato de trabalho e, nesses casos, o empregado receberá metade do aviso prévio, metade da multa sobre o saldo do FGTS e poderá movimentar 80% do saldo do FGTS. Os outros 20% ficam vinculados na conta do empregado e ele poderá retirar naqueles casos previstos em lei, quando for comprar casa própria, em casos de doença grave ou aposentadoria. Isso é maravilhoso, então. Ele pode, então, fazer a retirada desse saldo que tem no FGTS. Isso, até 80%. Gente, então vocês ouviram, né? Deu essa mudança, então ela foi maravilhosa aí. No caso também de demissão. E pedido de demissão, isso também acontece? Então, isso é para casos de quando o empregado queria pedir demissão, mas o empregador não queria dar ou não queria dispensar. Isso é uma forma de os dois chegarem num acordo quanto à demissão. A gente fala que é rescisão de contrato de trabalho por mútuo acordo. Beleza, ótimo, que maravilha. Doutora, me diz uma coisa, hoje em dia, para a gente, para quem quiser entrar na justiça para rever os seus direitos, existe uma base de cálculo? O advogado já tem que levar esse cálculo, isso é fato ou é mito? Então, agora, quando nós fazemos as iniciais, a gente tem que liquidar. O que é isso? Temos que pontuar ali todos os nossos pedidos. Deu tantos reais de horas extras, tantos reais de adicionais. Essa é a diferença, que agora todas as ações têm que ser liquidadas. É o cálculo, certo? É esse que as pessoas têm dúvida. É que agora o advogado tem sim que pontuar já cada valor de cada pedido, liquidar a inicial que a gente fala, né? Ótimo. Doutora, uma outra pergunta assim que eu também tenho muita dúvida, e a dúvida da maioria das pessoas, digamos assim que no processo do trabalho, o que mudou quanto à gratuidade da justiça? Existiu alguma mudança nesse fator também? Existiu. O que acontece? Antes, a justiça do trabalho, o direito do trabalho era muito criticado porque falam, né, que o empregado, ele entra pedindo o que ele bem quer, que aí ele não paga nada e o que ganhar é lucro. Isso é o que era a maior crítica do direito do trabalho. A reforma, ela endureceu essa ideia, porque agora a gratuidade da justiça só é dada para quem realmente merece. Porque antes, Lenice, como que era? O empregado entrava e ele não pagava as custas. Agora ele pode continuar sendo beneficiário da justiça gratuita, mas ele vai ter que comprovar realmente que ele merece a justiça gratuita. Se ele entrar com uma ação e tiver, por exemplo, já está realocado em outro cargo que receba um valor alto, que ele possa pagar as custas, ele vai pagar as custas, que é 2% sobre o valor da causa. Então, isso veio para endurecer essa ideia de
pede para evitar aquelas leads temerárias, que a gente fala, aquelas aventuras jurídicas de pedido sem pé nem cabeça. Agora, o empregado ele pode também ser condenado à litigância de má-fé. Por exemplo, entrou pedindo alegando acidente de trabalho, foi feita uma perícia e viu que não tinha relação nenhuma com o trabalho. Ele vai pagar os honorários da perícia, os honorários de sucumbência que a gente fala, se ele não for beneficiado da justiça gratuita. Então, a reforma veio para endurecer essa ideia dessas leads temerárias. É até bom porque já estava uma bagunça, né? Literalmente falando assim, gente, olha, vamos falar, estava uma bagunça. Agora vai dar tudo certo, tá tudo ok. Doutora, me diz uma coisa sobre o banco de horas. Ele pode ser pago em dinheiro ou somente em horas? Muita gente tem essa dúvida. Então, o banco de horas é uma forma de compensação de jornada, né? Então, a regra é para que seja compensada em horas, no período agora de até 6 meses. Fiz horas extras hoje, tenho até 6 meses para compensá-las. Então, a regra é compensá-las em horas. Mas, se isso não for possível, caberá ao empregador pagar em dinheiro, se não for possível essa compensação dentro do prazo estipulado. Perfeito. Então, lembrando que o banco de horas é o excesso de horas que o trabalhador tem dentro de uma empresa, certo? Certo. Que é diferente de hora extra. Banco de horas é um banco. O empregado faz horas extras, no limite de 2 horas diárias, e fica lá naquele banco, fica ali contabilizando, fica ali guardadinho para ele pegar, em outras palavras, usufruir dessas horas em outro momento, essa compensação. Trabalhei mais hoje eu trabalhei um pouco a mais, outro dia eu compenso. É literalmente um banco de horas, fica ali somado. E qual é o tempo de horas semanais exato, correto, que o trabalhador tem que fazer? Dentro da lei, o limite, né? Perdão, o limite máximo de horas extras é 2 horas diárias. Ele não pode ultrapassar 2 horas diárias de horas extras. E fora a hora extra, trabalho, continua às 8 horas, teve menos, como que funciona? Então, a jornada permanece 8 horas diárias, mas, claro, tem jornadas menores de 6 horas, mas o limite permanece 8 horas diárias com 2 horas extras diárias. Perfeito, que daí dá um total, isso? Que dá um total, bem certinho. E quem trabalha no sábado? Aí, e esse sábado, digamos assim, que tem muitos trabalhos que fazem, como que eu posso explicar? Até eu tenho uma amiga minha que ela tem uma empresa que ela trabalha com isso. Ela não paga o sábado para as funcionárias dela em dinheiro, ela paga em folga. Isso está dentro da lei? Depende de como foi feita essa compensação, Lenice, é caso por caso, mas é possível, muitos compensam para não trabalhar aos sábados uma jornada mais extensa durante a semana, de 8 horas para 8 horas e 48 minutos, que totaliza a jornada durante a semana e não precisa trabalhar aos sábados. Então, se ela tiver feito um acordo de compensação individual com a sua empregada, certinho, não há problemas, mas é caso por caso, teria que ver como está sendo essa compensação. Mas se não extrapolar o limite de horas extras diárias, tudo certo. Precisa mesmo ver o termo feito de compensação dessa jornada. Entendi. E outra coisa, doutora, sobre assinar a carteira. Existe esse período de experiência sem assinar a carteira ou não existe mais? O meu funcionário entrou dentro da minha empresa, eu já tenho que assinar a carteira. A assinatura da carteira de trabalho sempre foi uma discussão, mas a regra é bem clara, Lenice. Precisa ter o registro do empregado a partir do momento que ele começa a empresa. Se entrou amanhã, a carteira dele tem que ser assinada amanhã, anota ali o prazo de experiência, às vezes é 45 dias, às vezes é mais prorrogado, mas tem que ser anotado desde o primeiro dia de trabalho. E a pessoa estando dentro do tempo de experiência, ela pode entrar na justiça para pedir seus direitos? Sim, se ela foi contratada por um período, não importa se 30 dias, 45 dias ou 90 dias, que é o prazo máximo de experiência, se dentro desse período houve alguma irregularidade, deixaram de pagar um adicional que ela tinha direito, ela tem todo o direito, sim, de acionar a justiça para pedir esses valores, esses direitos que não foram observados, independente se é período de experiência ou não. Gente, hoje nosso papo aqui, frente a frente com o Lenice, foi a doutora Renata de Souza, ela é especialista em Direito do Trabalho. Se você tem qualquer dúvida ou se você aí de casa também tem qualquer dúvida, é só entrar em contato aqui com a nossa doutora. A doutora só fala pra gente aí o seu número de telefone e aonde a doutora trabalha para o pessoal estar entrando em contato contigo. Qualquer dúvida, nosso escritório fica no centro de Florianópolis, na Avenida Rio Branco, 3878-4202. Vai ser um prazer atendê-los.
Obrigada, doutora, agradeço muito. Eu que agradeço, obrigada. Tá bom, espero poder contar com a doutora aqui mais vezes. Só convidar que estaremos aqui mais uma vez, o prazer é todo meu. O prazer é meu, gente. Nós vamos para os nossos intervalos comerciais e voltamos já já.